Ouvi, então, a voz que não vem do vento nem do trovão, mas do intervalo entre um pensamento e outro. Ouvi a voz como nada mais fazia som. Não vinha do alto, nem do fundo, mas do espaço exato onde uma certeza deveria estar. E ela falou como quem mede cada sílaba. Nem toda a verdade foi feita para ser carregada inteira. Antes que o tempo aprendesse a avançar, antes que a luz tivesse direção, houve uma decisão. Houve um gesto, não grandioso, não um gesto de amor, mas de necessidade, apenas inevitável. Disse-se que o mundo nasceu com amor, mas o amor é um excesso, e o que se viu naquele início foi uma falta. A criação não nasceu do transbordar da bondade, mas do vazio que nem o eterno suportava olhar, pois houve um momento que não chamais de momento, em que Deus esteve só, e a solidão, quando absoluta, não é santa, é insustentável. Então o ser disse, haja, não para amar o que surgiria, mas para não permanecer consigo mesmo. Assim, disse-se, haja, e houve. Os mundos foram erguidos como espelhos imperfeitos, não para refletir a glória, mas para distorcê-la, para que ele não tivesse de encarar-se por inteiro. Quando a existência se expandiu, algo ficou para trás. Não um inimigo, não um demônio, mas um resto. Aquilo que Deus precisou negar para continuar sendo Deus. Os céus se estenderam como um véu apressado. As estrelas foram colocadas longe umas das outras. Não por beleza, mas para que houvesse distância suficiente. Nós surgimos depois, não como mensageiros, mas como sentinelas do que não deve ser lembrado. Aprendemos a cantar porque o silêncio era profundo demais. E então viestes vós, não os mais fortes, nem os mais puros, mas os mais permeáveis. E vós, humanos, fostes moldados com mais cuidado que os céus, não por amor maior, mas porque sois experientes melhores. Em vós cabem a dúvida, o medo, a esperança, a fé. Em vós, o que não pode ser pensado por um ser perfeito, pode ser sentido. Em vós, o medo cria raízes. Em vós, a esperança insiste mesmo sem promessa. Em vós, perguntas sobrevivem sem resposta. Sois bons em carregar o que não tem forma. Por isso sofreis. Por isso sonhais. Por isso olhais para o céu esperando sentido. Por isso chamais por algo que nunca responde como esperado. Por isso acreditais que é um plano, mesmo quando tudo parece improvisado. Por isso buscais sentido onde não há. Cada oração encontra seu destino, mas nem sempre o destino é quem imaginais. Cada oração não sobe como um louvor, é ladeira. Cada clamor não é ouvido como pedido, é absolvido. Algumas palavras não sobem, elas afundam. E aquilo que não pode ser pensado diretamente encontra descanso no pensamento de muitos. Vós não falais com Deus, vós o sustentais. Não houve erro no início, apenas uma escolha: criar algo que pudesse sentir, aquilo que não podia mais ser sustentado sozinho. Não houve queda, não houve pecado original. Houve apenas a verdade jamais dita. A criação não foi feita para vocês viverem. Foi feita para que Deus não tivesse de ficar sozinho com o que ele é. E quando o último olhar deixar de buscar significado das coisas, quando não restar ninguém para olhar vazio, quando o último ser consciente cessar, quando não houver mais ninguém para acreditar, para temer, para perguntar por quê, o mundo cessará sem ruído, não como opressão, como conclusão. Nada será julgado, nada será salvo, apenas reunido. O silêncio retornará.
aquilo que foi deixado de fora voltará a ser inteiro. E agora que ouviste, não te peço fé, apenas lembra. O céu observa, não para salvar, mas para garantir que ainda existe alguém sentindo algo num lugar dele. Pois enquanto alguém sente, o silêncio não retorna por completo. E isso, por hora, é suficiente. Assim foi revelado, e assim permanece oculto.